Olá, meu precioso irmão, olá, minha preciosa irmã, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, crescendo em graça, aqui no nosso canal Escatologia Consumada. Portanto, nós iremos abordar o assunto sobre a escatologia consumada e o fim dos séculos. E nossa passagem bíblica está aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 3, onde nos diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, eles lhe pediram: Diz-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do fim dos séculos? Portanto, a escatologia consumada, ela é o nome teológico e doutrinário que usamos para descrever todo o processo escatológico completo, que pode incluir a grande tribulação, a parousia de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, o juízo final, a destruição de Jerusalém e dentre outros assuntos. Portanto, a escatologia consumada é a expressão que usamos para descrever de forma completa e definitiva, ou seja, a revelação do cumprimento de todas as profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. Nós cremos também, todos, obviamente, que creem na escatologia consumada, que tudo isso aconteceu, todas as coisas, as profecias bíblicas, de maneira que aconteceu, né, de maneira plena e irreversível no ano 70 d.C., com a destruição de Jerusalém e do templo. Então esta é a interpretação bíblica que confessa que todas as promessas escatológicas, incluindo a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, o juízo final, a chegada do novo céu e da nova terra e a manifestação da nova Jerusalém já foram cumpridas no passado, na geração apostólica, como Jesus prometeu. Então nós temos a questão, a questão do fim dos séculos, como diz a palavra aí. Então o que significa a expressão final fim dos séculos? A expressão fim dos séculos, na verdade, conforme a revelação das Escrituras e confessado dentro do entendimento da escatologia consumada, refere-se de forma clara e direta, ou seja, ao encerramento da era da lei mosaica, ou seja, o fim da antiga aliança que vigorava sobre Israel até o ano 70 d.C., com a destruição de Jerusalém e do templo. Então, quando a Bíblia usa a expressão fim dos séculos, ela está apontando para o clímax de toda a história da antiga aliança, que se desenvolveu desde Moisés até a vinda de Cristo. Esse período é chamado nas Escrituras de século presente ou século, ou mesmo século, em contraste com o século vindouro, que representa a nova aliança já estabelecida em Cristo. Um exemplo disso nós temos em Hebreus capítulo 9, versículo 26, da qual está escrito. Vamos em Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos ver que em outra tradução que fala aqui, ó, já nessa tradução aqui ele já fala sobre o século. Vamos ler mais uma vez. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos
uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, perceba que o autor de Hebreus escreve na década de 60 d.C., já afirmava que a consumação dos séculos estava em andamento com a obra de Cristo. Portanto, nós voltamos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, onde os discípulos eles fizeram a pergunta para o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Ou seja, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus, sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Na outra tradução fala mundo, mas na verdade, quando se trata, mesmo tratando-se da palavra mundo, não está se referindo ao fim do mundo cósmico, do mundo físico, não. Por quê? Porque na verdade, outras passagens da Bíblia, elas deixam claro que o mundo físico, as terras, na verdade, elas vão permanecer. O que vai ser, na verdade, ter uma consequência de um fim, são as gerações. Como, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1 e versículo 4, olha o que nos diz. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos ler também aqui em Salmos capítulo 104, versículo 5, que nos diz: lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Ou seja, vai permanecer para sempre. Portanto, na verdade, o que, como o apóstolo, ou como diz o Eclesiastes, falou para o Salomão, que a terra permanece para sempre. Então, quem na verdade dos quais a palavra de Deus fala aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 3, nós podemos constatar que nas palavras das profecias do Senhor Jesus Cristo, tanto quanto dos apóstolos, dos profetas do Velho Testamento, isso tudo se encerraria com o final de uma era, isso é, século, tratando-se do final de uma era, que se trata de Aion. Bom, então tratando do século, nós podemos ver claramente, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que muitas coisas iam acontecer dentro daquela geração, que era dentro daquele período ali que ia ser consumado toda a obra de Cristo, e dando por fim o ritual, o legalismo da lei, da era judaica. Vamos lá então, dando continuidade aqui à passagem, voltando aqui um pouco no versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vejamos que no versículo 3, aí vejamos que os discípulos, ou como se diz, apertou mais o Senhor Jesus Cristo com mais uma pergunta. E estando sentado numa das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, diz-nos quando serão essas coisas? Que hora as coisas? É justamente o que o Senhor Jesus Cristo falou ali do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, a queda do templo, ela tem um marco muito fundamental, como base de todo o período que ia ser dado como o fim da era que eles estavam vendo, que era a era da lei, dos rudimentos com que eles estavam vivendo de acordo com a lei de Moisés. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz aqui em Gálatas capítulo 3 e o versículo 24, o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, então ela teve um período que a lei ia ter que ser cumprida em Cristo. Isso tratando-se do final do século. Exatamente o que trata a escatologia consumada de todas aquelas situações que descreve o que ocorreu dentro da escatologia consumada. Então vejamos que de maneira que a lei nos serviu de aio como de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossem justificados. E exatamente isso, porque Cristo, quando ele realmente veio, ele veio debaixo da lei, justamente para cumprir a lei e assim também poder resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. É o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, isso mesmo, Tá. Vamos lá, eu tive aqui uma interrupção, foi um problema técnico, tá? Vamos lá. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Portanto, é importante quando nós procuramos o entendimento correto dentro da palavra de Deus para entendermos o que cremos, que é o Evangelho da Graça de Deus dentro dos parâmetros da escatologia consumada. Então, se Jesus Cristo ele veio no tempo da lei, como diz a palavra, ele veio para cumprir. É justamente o que ele fez aqui, ele descreveu em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E ele cumpriu. Como diz o versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quando nós tratamos o final dos séculos, que é o final daquela era, aquela era judaica dos preceitos da lei de Moisés, que ela teve o seu fim e que teve como marco ali, para esse fim, a queda do templo. Então, como nós podemos chegar a esta conclusão que isso tudo aconteceu dentro daquela geração? Exatamente ali em Mateus capítulo 24, o versículo 3, quando nós lemos aqui, no finalzinho aqui da pergunta dos discípulos, que diz assim: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal verá da tua vinda? Quando serão essas coisas? Quais essas coisas? A vinda dele, a queda do templo e o fim do século, que era o fim da era judaica, da era da lei, dos rituais da lei judaica. E isso Jesus Cristo deixou muito bem claro, quando ele fala aqui no versículo 34. Vamos ler o versículo 34, que nos diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, o que aconteceu dentro daqueles séculos está, na verdade, a grande tribulação, que é o que trata o versículo 21, dentro do mesmo capítulo, versículo do capítulo 24. Que ele nos diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quer dizer, a grande tribulação estava inserido dentro do final daquele século, que ia se dar como consumado. Por isso que tratamos da escatologia consumada. Também, dentro ali do período, como nós falamos, está também aqui o arrebatamento, ou seja, o acolhimento, o ajuntamento dos eleitos. E ele enviará os seus anjos, como diz o versículo 31,
E ele enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os quais, como diz a palavra de Deus, esse ajuntamento, exatamente unindo os seus escolhidos em um só corpo. E esse corpo é um corpo espiritual. Não é como se tratando de um ajuntamento das pessoas físicas, não. Não é a parte física. A Bíblia até fala claramente, nós temos em outros estudos, que os filhos de Deus não é a carne em si. Vamos pegar um pouco por esse lado. Não é a carne. A palavra de Deus fala claramente em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Não, é o versículo 50. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Isto é, a carne, como diz nas palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, versículo 63, que a carne para nada serve. O Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita. Em outra linguagem, para nada serve, em outra tradução. Então, quer dizer, o corpo, na verdade, físico nosso, ele vai para o pó. Exatamente. É o que diz também Eclesiastes, né? Capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, meu prezado, quando a Bíblia fala de Mateus capítulo 44, versículo 31, dos eleitos e dos quais, como diz, vamos ler o versículo completo. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Esse ajuntamento, na verdade, dos eleitos, não era o corpo físico, não era para arrebatar e levar, como se você fosse voando nos ares, não. É, na verdade, formar um corpo espiritual. Vamos ver isso claramente, que isto se cumpriu ali em 70 DC, na parousia. Então vejamos que esse ajuntamento aconteceu ali, da parousia no corpo de Cristo. Vamos ver isso em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler essa passagem diante, tá? Que naquele tempo, aqui ele está falando, o apóstolo, só para poder ficar mais claro. Primeiramente, o apóstolo Paulo está tratando-se dos irmãos que estavam mortos espiritualmente, devido à morte adâmica, ou seja, aquela que teve origem em Adão. Que a Bíblia diz que todos os pecados instituídos estavam da glória de Deus. Que Romanos 3, 23, da qual também Romanos 5, versículo 12, Romanos 5, 12, diz que devido ao pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E nessa condição é que eles ficaram separados. Agora chegamos aqui à situação. Que eles ficaram separados, como diz a palavra, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, das quais os gentios também, podemos afirmar que os gentios não faziam parte da comunidade de Israel, não faziam parte da Páscoa, e assim sucessivamente, tá? Os gentios eram estranhos, sem Deus no mundo. Essa palavra, na verdade, sem Deus em si, não é que os gentios eleitos não tinham, na verdade, em si, Deus em si. Aqui a palavra, ela tem que haver a compreensão do lado espiritual. Qual o lado espiritual? É comparar as coisas espirituais com as espirituais. O que nós podemos entender de que mesmo a passagem expressando aqui que estava sem Cristo, né, como a outra tradução diz, sem Deus, né? Isso significa separados de Deus pela ignorância. Porque a ignorância é que separa o homem de Deus. E a ignorância, vamos ver isso, é a causa da desobediência que causou desde a primeira
queda do homem, que foi Adão, até Cristo, até chegar a ser redimido por Cristo. Vamos lá, em Efésios capítulo 4, versículo 18, olha só. Entenebrecidos no entendimento, olha, veja bem, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quer dizer, o que separa, na verdade, em si, é a ignorância, a falta, às vezes, até, como dizem, a falta de entendimento, entenebrecido no entendimento. É o que diz Isaías, capítulo 59, também, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, que são o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, voltando para Efésios, nós podemos então entender, ali Efésios capítulo 2, versículo 12, que os discípulos, ou seja, os irmãos ali, os gentios, estavam separados de Deus por causa dessa ignorância, mas a partir de quando eles foram reconciliados com Deus, nós estamos falando deles diretamente, dos gentios, os irmãos ali. Por quê? E não falamos de nós. Não, nós, você, eu, quando nós nascemos, nós já nascemos reconciliados. Esse caso aqui foi só realmente tratando dos irmãos do primeiro século. É o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18, olha só. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, essa reconciliação pegou tantos irmãos ali do primeiro século, que agora foram transformados em uma nova criatura, como também nós que já nascemos após a lei, após cruz, nós sim também já fomos reconciliados por esse mesmo método com o qual Jesus Cristo nos justificou. E assim fomos lavados através da palavra. E assim nós tratamos do nosso tema da escatologia consumada, de que tudo isso se cumpriu ali no primeiro século. Nós adentramos aqui dentro deste assunto de Mateus capítulo 24, versículo 31, sobre o ajuntamento da igreja, do corpo de Cristo, e um só corpo, e esse corpo é espiritual. A Bíblia diz claramente, ali no versículo, deixa eu ver aqui, eu corri aqui no versículo, eu estou em Efésios. Em Efésios capítulo 2 e versículo 13, nós vamos para o versículo 13, olha o que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Continuando. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando as paredes de separação que estavam no meio, eu sei que era a lei dos mandamentos, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Em um corpo, sim, em um corpo. E esse corpo é um corpo espiritual. Vamos ver isso? Vamos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Olha só, esse corpo é o corpo espiritual. Que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Portanto, meu prezado irmão, tudo isso se deu ali no primeiro século. Quanto também a própria vinda de Cristo, quando ele trata também ali em Mateus capítulo 24 e versículo 3, voltando àquele mesmo assunto, que ele diz: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O sinal nós já vimos, a grande tribulação, o ajuntamento ali dos eleitos de Deus e a própria vinda de Jesus Cristo. Ali no versículo 30, é o que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Então esse sinal estava exatamente, esse evento, essa vinda de Cristo, estava relacionado dentro daquele período, daquele século, das quais o Senhor Jesus Cristo disse que não passaria esta geração sem que todas essas coisas acontecessem. É o que diz o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então quer dizer, Jesus Cristo veio em juízo para Israel. Como então nós podemos constatar que Jesus Cristo veio em juízo ali para Israel? Exatamente, dentro do mesmo capítulo nós vamos ver isso. É o que diz o versículo 21, isso, versículo 21, dentro desse mesmo capítulo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então este foi um dos sinais, dentre eles, que nós já falamos, que estava inserido dentro daquele século, que nós já falamos ali de Mateus capítulo 24, versículo. Nós estamos dentro do mesmo capítulo, tá? Então versículo 3, lá do versículo 3 do capítulo 24, nós estamos lendo, Jesus Cristo, ele falou que haveria a grande tribulação, né, o sinal da sua vinda, que nós estamos tratando, e agora um dos outros sinais são estes da grande tribulação. Agora, o que na verdade originou essa grande tribulação, o que deu origem a essa grande tribulação em si, sim, é o que nós vamos ver agora, e que isso foi também dentro daquele mesmo período, daquele século, dentro daquela geração. É o que nós vamos ler em Lucas capítulo 21 e o versículo 20. Vamos lá. Olha só. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Olha só. Então ele continua aqui, ó. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira contra este povo. Quando, meu prezado irmão, está falando este povo, esse presente do qual está sendo afirmado por Jesus Cristo, não é o presente da agora de 2025, quando nós estamos vivendo, com o qual eu estou gravando esse vídeo. Não. É o presente dos quais Jesus Cristo está falando com seus contemporâneos ali, com os que estavam vivos. Por isso que ele expressou, indo ali no Mateus 24, versículo 34, que diz: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o que ia acontecer? Versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos gentios se completem. Amém? Então vejamos, meus irmãos, que essa grande tribulação foi, na verdade, Jerusalém, que foi invadida por um exército, entendeu? Coisa histórica, foi o exército romano, entendeu? Que destruiu Jerusalém, e aí sim houve também aquela base fundamental ali para a consumação dos séculos, que foi a queda do templo. Vamos ver ainda aqui em Lucas capítulo 19 e o versículo 43. Vamos lá. Porque dias virão sobre ti, ou seja, falando sobre Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, porque e teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, ou seja, rejeitaram Jesus Cristo. Agora, olha só uma palavra muito importante. Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, não deixarão em ti
pedra sobre pedra. De que Jesus Cristo estava se tratando? Você lembra? Não, né? Exatamente da queda do templo. Se ainda você não se inscreveu, eu peço você para se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, tá? Tanto quanto também deixa o seu like e ativa o sininho para os novos vídeos que serão postados, você está ciente, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Então, e tudo isto aconteceu dentro daquela geração. Vamos reforçar mais este assunto aqui da grande tribulação, é no próprio Mateus capítulo 23, e o versículo 34. Olha só. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É o que nós lemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 34. Que não passaria, né, aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem. E isto é o final dos séculos, que tudo aquilo aconteceu. Por isso nós estamos estudando a escatologia consumada. Estamos nesse vídeo estamos revendo aqui um pouco sobre a consumação dos séculos. Olha o que diz ainda o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Versículo 35. Versículo 38, quer dizer, parece que eu não estava rodando aí os vídeos, estava, né? Jerusalém, Jerusalém, tá. Versículo 38. Porque eis que a vossa casa vos será deixada. Porque eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Ou seja, porque isso ia ser desolada, ia ser realmente, como ele disse, mortos os judeus, aqueles na verdade em si, que não reconheceram a visita do Deus único manifestado entre eles, para redimir eles próprios da morte espiritual com que eles estavam vivendo, estavam na condição de mortos espirituais. Eles não reconheceram. Por isso, ainda que foi retirado ali seletivamente os 144 mil, que é o número que representa os eleitos de Deus. Nós já temos um vídeo relacionado a esse assunto. Então, exatamente isso. Tudo aquilo aconteceu dentro daquela geração e por final o século que havia ali se consumado em 70 depois de Cristo, tá? Também houve ali, como nós já falamos no princípio também, o arrebatamento da igreja, sim, e a ressurreição dos mortos. Quando isso aconteceu? Dentro daquela mesma geração, tá? Dentro também ali do final do século, que estava se chegando ao final, que era a era judaica da lei, que estava sendo ali cumprida em Cristo. Então, dentro daquele século estava também a ressurreição dos mortos. É o que diz ali em João capítulo 5, versículo 28, que diz o seguinte, olha: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo seguinte: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então vejamos que essa ressurreição dos mortos, ela veio desde os primórdios, desde os séculos anteriores, como se tratando ali dos que viveram no tempo de Noé, dos que viveram no tempo de Abraão, e ali também chegando até Moisés.
Então, por quê? Porque Daniel, é isso mesmo. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, esqueci aqui, deixa eu ver aqui. É isso, batei bem em cima. É isso mesmo, 12, 3. Não, é o versículo 2, exatamente. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então isso aconteceu na parousia de Cristo também, na consumação dos séculos. Quando tudo estava se cumprindo, a lei em Cristo, porque na verdade a lei, nós só abrindo parênteses, ela veio na verdade em si, até mesmo para dar consciência do pecado. Justamente o que trata o apóstolo Paulo em capítulo 3, versículo 19 de Gálatas, dizendo: logo para que a lei foi condenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelas mãos de um medianeiro. Então nós já observamos que tudo ali foi cumprido em Cristo. E nós podemos observar perfeitamente que também a ressurreição, ou seja, o arrebatamento da igreja foi também dentro daquela mesma geração, dentro daquele mesmo período. Agora o irmão pergunta, ou a irmã pergunta, claro que eu sei que os senhores já estão ouvindo, estudando, né, a palavra de Deus dentro da escatologia consumada. Pode ser que ainda não tenha essa dúvida, mas na verdade alguns ainda que não têm ainda esse pouco de experiência, né, pensa que a igreja foi arrebatada, corpos andando nos ares, e aí virou nuvem não é isso. O arrebatamento na verdade em si foi na verdade em si tirado de uma condição. Vamos para essa passagem que é importante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Não vamos ver aqui mais versículo 16 primeiro, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, voando, todo mundo. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma transformação de corpos, na verdade, isso. Tirado de uma condição para outra. Qual era a condição de antes? A condição de antes é que estavam mortos espiritualmente. Ou seja, estavam separados de Deus por causa da desobediência, da ignorância adâmica. Eles estavam em si mesmos mortos por causa da morte adâmica que pegou a todos. Vamos ter que, então, pegar um ponto desse entendimento. Então, primeiramente, eles foram arrebatados. Arrebatados de quê? Tirados de uma condição para outra. Qual foi essa condição? Então, vamos ver essa condição primeiramente. Mas para ficar entendido que essa condição, tudo isso aconteceu dentro da parousia, daquele século, dentro daquela geração. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão corruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Então essa transformação foi tirada de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Amém? Amém. Voltando aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte, 17, voltando aqui, era outro versículo, mas vamos para frente, então, nesse caso aqui, os irmãos estavam mortos espiritualmente. Olha o que diz então essa passagem de Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa foi a morte adâmica. Então quer dizer que por todos terem morrido espiritualmente, isso quer dizer que agora houve então, como a própria Bíblia nos trata, que houve aquele que o resgatou. Como nós vamos ler essa passagem? Deixa eu ver se é o versículo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Não é esse aqui. É o Romanos 5, 12 mesmo. Não, é aqui, moço. É versículo 19. É que eu queria. Tá? Vamos ler o versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também como por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos foram feitos justos. Então quer dizer, o Senhor Jesus Cristo agora ele veio, cumpriu a lei, das quais estavam os irmãos retidos debaixo na morte por causa da desobediência à lei, quanto também estava debaixo da morte espiritualmente por causa da morte adâmica. Entendeu? Então, como diz a palavra, tudo que pela lei de Moisés não foi justificado, porque eles pecaram, então quer dizer, ficaram debaixo da desobediência, e a desobediência fez com que eles estivessem agora afastados de Deus, né? Uma Bíblia diz que em Romanos 3, 23, que todos os pecados destituídos ficaram da glória de Deus, tá? Então é isso aí. Então tudo essas coisas elas se cumpriram ali no terceiro século, entendeu? No final ali na parousia de Cristo, no ano 70, né? Na consumação do século. Por isso o nome se dá de escatologia consumada, que o nome escatologia, na verdade, ela estuda os eventos futuros, né? As coisas, as profecias futuras, mas na verdade nós estamos estudando, na verdade, a escatologia consumada, ou seja, aquilo que já foi realmente cumprido em Cristo ali no ano 70 depois de Cristo. Então, vamos agora para o próximo vídeo. Eu aguardo você também no próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu, eu peço a você que possa se inscrever no canal, para que assim possa o YouTube entender que esse trabalho, esses ensinamentos, esses estudos nossos tem relevância e poder então repassar para mais pessoas. Porque ele primeiramente o YouTube ele vê o engajamento que tem o vídeo para poder até mesmo como ele assim divulgar esse trabalho. Então isso é importante. Eu gosto muito, graças a Deus, eu amo a palavra de Deus. E creio que se você assistiu principalmente até agora no final desse vídeo, é porque você ama também a palavra de Deus. Então vamos crescer em graça junto, vamos compartilhar e assim nós levaremos o amor de Deus para mais pessoas.